Eu sou missionário. É a mais alta chamada que existe, com certeza. Eu não sou mais professor, doutor, pastor, reverendo. Eu sou missionário Ron. Missionário é uma palavra que no grego significa apóstolo. Quer dizer, alguém que vai adiante. E na língua latina, todas as linguagens latinas, esta mesma palavra é missionário. Eu acho interessante, às vezes, quando igrejas têm alguém e não quer fazer diácono, diaconisa, não quer fazer presbítero, então, vamos fazer missionário, né? Eu acho que a mais alta chamada que eu posso ter é ser um missionário. E meus dons são implantação de igrejas e mentorear líderes. Meu seminário, quando eu me entreguei a Jesus Cristo, foi a igreja local. Eu aprendi pela pregação do pastor e eu aprendi também pelo poder do Espírito Santo. Depois de um tempo sendo crente, eu fui batizado no Espírito Santo. E eu comecei a falar com pessoas que eu era uma pessoa cheia do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, falava em línguas. E alguns dos meus amigos teólogos, eles falaram comigo que os dias de Pentecostes já tinham passado. Eu estou aqui para lhe dizer que os dias do Espírito Santo não passarem. Aleluia. Atos 2 diz, quando ouvirem isso, ficarem aflitos em seu coração e perguntarem a Pedro e os outros apóstolos, irmão, que faremos? E Pedro respondeu, arrependem-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e, além disso, receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para você, para seus filhos e para todos que estão longe. Quer dizer, ela passa de geração a geração. Não é só para esta geração, não é para a geração que vai vir, mas aqueles que estão longe no ano 2022, ainda cai o Espírito Santo. Aleluia! E a todos quantos o Senhor chamar. Aleluia. Eu estou aqui para lhe dizer que o Espírito Santo ainda convence de pecado. Que o Espírito Santo traz à nossa memória as palavras de Jesus. Eu estou aqui para dizer que ainda tem poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, aleluia, exercer os dons do Espírito Santo, aleluia. E eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo é quem refina nós. Ele é um grande refinador e Ele nos dá poder, refinação para ser santos. Não vamos subestimar o poder e a necessidade do Espírito Santo. Alguém me perguntou uma vez, as igrejas que você planta no Canadá, eles são pentecostais? Eu tive que responder, as igrejas que plantamos são todos pentecostais. Porque os que não são pentecostais não plantem igrejas. Só os pentecostais que têm esse fogo. Quando eu compartilhei em 1976 que eu ia para o Brasil para ser um missionário, vários teólogos, amigos, me disseram que o dia das missões também tinha passado. Aleluia.
Os dias de missões e o desafio de missões nunca termina até a volta do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele está vindo em breve. Amém. Aleluia. Lemos em João 20, 21 novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os enviei. Aleluia. E nós somos embaixadores, mas somos também emissários. Nós representamos Jesus Cristo. Nós vamos nos campos. Às vezes nós achamos que não somos, que o Canadá não é campo missionário. Canadá é campo missionário. Às vezes pensamos que Brasil não é campo missionário. Brasil é campo missionário. A única coisa que falta é o missionário. E nós aprendemos a fazer muito. Nos últimos anos da década de 70, eu fui para campo missionário e eu me encontrei numa cidade pequena no estado de Minas Gerais. Inicialmente, meu sotaque era mineiro. Uai. Plantamos uma igreja numa municipalidade pequena e várias congregações. E foi tempos antigos. Construímos 3 igrejas de bambu e sapé naqueles tempos. Lembro carregando bambu gigante e eu estava andando e com esse bambu gigante e tão seco, precisando beber, e eu caí. Eu caí na estrada e tinha chovido e tinha lá um poço de água no chão e eu caí com meu rosto no chão e aquela lama e quando eu tirei, era tão doce, né? No campo de açúcar ao lado, eu comecei a beber. Dias difíceis, perigosos. Primeiro caso que nós tivemos, o padre se levantou contra mim e fez com que o dono me expulsasse da minha casa. Eu lembro uma noite que eu fui para um bairro em Pará de Minas e de repente começaram a abrir as telhas e alguém estava lá jogando pedras e tijolos em cima de mim pregando. Eu fui para um povoado chamado Torneiros com meu Kombi e eu estava pregando e alguém chegou para dizer que eu não podia pregar. Mas eu falei, é a palavra de Deus, eu vou pregar. Então ele voltou para casa e veio e um dos obreiros falaram comigo, ele tem revólver. Aí o outro disse, não, é só a machado. Aí ele chegou, ele cortou os fios do aparelho, nos ameaçando com machadinho. Eu lembro que eu estava em São Gonçalo do Pará e tinha uma fila de pessoas para receber oração. Um velho chegou, quando ele chegou perto de mim na fila de oração, puxou um facão. Levantei a mão e ele caiu debaixo do poder do Espírito Santo. Às vezes a gente saía e tinha despacho de macumba, de candomblé ao redor da igreja. Tempos difíceis. Eu lembro uma vez o delegado mandou um soldado para a minha casa para vir para a delegacia. Quando eu fui lá, o delegado disse, Ronaldo, tem um homem aqui, nós sabemos que ele é assassino. Ele veio aqui, eu bati nele muito, ele confessou que veio aqui para te matar. E cuidado, ele vai te matar. Eu disse, meu irmão,
Eu estava orando e lendo a palavra de Deus, e o Senhor fez um distúrbio no meu tempo com Deus, só para me avisar dessas coisas. Se Ele quiser me matar, Ele tem que ficar na fila com o resto. O missionário sai, o que tem que ser feito, ele faz. Ele precisa fazer. Ele vai numa comunidade, ele ora até madrugada para as pessoas, porque não tem ninguém para orar para eles. Ele visita e ora para pessoas que são doentes, e às vezes o missionário é mais doente do que a pessoa. Nós sofremos de desidratação, esgotamento, estafa, e nós ficamos em situações difíceis. Um dia, um médico veio para minha casa e me olhou, pegou um prego, botou o prego na parede e colocou um soro lá e enfiou o soro em mim. Eu disse: quanto tempo vai levar? Até amanhã. Eu disse: eu tenho um culto ao ar livre hoje à noite. Ele disse: não tem culto não. Ele foi embora. Quando chegou quase a hora do culto, eu tirei a agulha e amarrei lá, e eu fui lá e preguei o evangelho. Porque nós estamos lá com uma missão. Depois de 4 anos em Minas, nós mudamos para o estado da Bahia e para o capital Salvador. E nós trabalhamos muito lá, implantando mais igrejas, construindo e treinando líderes. E lá tinha muitos perigos e lutas espirituais também. Quem conhece o Brasil sabe que Salvador não é mole. Sempre despachos na rua. E hoje o trabalho missionário é muito diferente para esse velho guerreiro. Eu não sou mais capaz de liderar uma organização, dirigir uma faculdade ou plantar uma igreja nova. Meu trabalho no Canadá, além de pregar e mentorear, é suficiente. Eu prego onde eu posso para levantar suporte financeira para a obra, e dinheiro vem. Eu tenho um amigo que ficou 50 anos no Brasil como missionário, um canadense de Hamilton. E eu falei com ele: como você consegue manter esse ministério? Ele disse: bem, eu não conheço ninguém mais. Todo mundo que me mandou, que me conhecia das igrejas, há 50 anos todos morreram. O que eu faço? Eu oro. Eu oro, e o dinheiro vem. Eu não sei de quem vem, eu não sei de onde vem. Então, a minha técnica de levantar ajuda para o Brasil não é de fazer fundraising, não é mandar cartas para irmãos de igreja. Eu não comunico realmente, raramente sou de amizade com pessoas dentro da igreja. Eu comunico com um pastor. Eu não aceito dízimos. Muitas pessoas, tem pessoas que têm mandado dízimo, eu caio na conta, né? Mas eu falo com pessoas: não me manda dízimo. Dízimo pertence à igreja. Não rouba da igreja para mandar para missões. Não divide dízimo para mandar metade para missões. Missões é além dos dízimos. Você tem que ser fiel e trazer o dízimo para celeiro. Celeiro é onde você come, onde você é nutrido espiritualmente. Pessoas vêm para a igreja para ser nutrido e tem que apoiar. E olha, essa igreja fala muitas vezes de dízimos, mas eu
tenho que encorajar você. Se quer ser abençoado, não dá oferta, dá seu dízimo e dá oferta além. Semana que vem é dia das missões, por isso que eu estou falando de missões hoje. Para vocês saber o que estamos fazendo. Há 3 anos que eu vou para o Brasil, 6 meses no ano. Esse outubro eu vou pela 4ª vez para fazer missões. E eu tenho que admitir para você que eu fico muito humilhado pelo grande estímulo que as igrejas têm para mim no Brasil. Eu estou falando de igrejas que eu implantei. E também eu prego neles, mas também prego em igrejas que foram implantados pelas igrejas que eu implantei. E também prego em igrejas que são implantações de igrejas que foram implantados de igrejas que eu implantei. Quer que eu continue? Você está sabendo como é o poder do Evangelho? Você pode ver o que é. Porque missões nunca termina. Nunca termina. Em Salvador eu trabalho com 3 igrejas. Uma igreja em Jardim das Margaridas é relativamente novo e recentemente conseguiu um bom espaço de terreno e está começando um projeto para fazer uma igreja. Esta é a minha igreja Home Church de lar. Como eu estou aqui, esta é a minha igreja. Eu tenho uma igreja lá e eu ministro lá quase todo mês. Igreja de Itapejipe, a Cidade Baixa, é uma grande igreja numa rua principal, Caminho da Areia, com um prédio de 2 andares para educação cristã. Cidade Nova foi a primeira igreja que eu implantei. A face do prédio está caindo aos pedaços e precisamos fazer reparos. Dinheiro vai vir. Brasil Mission, que é a entidade que faz parte dessa igreja, Brasil Mission, vai achar e vai poder fazer parte dessa igreja. É importante eu estar no Brasil a ministrar. É importante eu ajudar, mentorear e ajudar pessoas. Principalmente passando essa pandemia, quando os pastores estão tão sozinhos. Na cidade de Ilhéus, eu tenho trabalhado. Quando eu encontrei com o pastor da igreja, pastor Anderson, ele estava em dificuldade. Ele tinha caído em doença, ele estava doente e durante a ausência dele, teve pessoas que tinham tomado a vantagem e tinha dividido a igreja ao ponto dele não poder mais pagar o aluguel. Eu fui visitar ele. Fiz um seminário com a igreja e no final eu indaguei a respeito de um terreno, um lote que eles tinham colocado alicerce. Ele disse que nunca mais em 2 anos tinha voltado porque não tinha dinheiro. Eu falei com ele para anunciar à igreja que o prédio ia começar de novo. Ele disse, não temos dinheiro. Eu disse, tenha fé, dinheiro vai vir. Tenha fé. Dinheiro vai vir. E hoje eles têm completado uma igreja, cabe uns 50, mas pode ser estendido. E as pessoas lá estão com chama de avivamento. Esta é a obra missionária, levantando os caídos, dizendo para o outro, seja forte. É importante. Em Aurelino Leal, um projeto de prédio está sendo feito e Brasil Mission vai ajudar. Nós estamos ajudando com a construção do Jardim das Margaridas. Nós trabalhamos numa favela chamada Polêmica de Brotas, em Salvador. Lugar
muito perigoso. A polícia só entra lá com nome no papel, quem é que eles vão procurar para matar lá. Também trabalhamos na serrinha chamada Mombasa, na Bahia, com evangelismo por comida, cestas básicas. E nós fornecemos comida para grupos evangelísticos. O ano passado foi lá 100 pessoas para evangelizar. E fornecemos a comida. Fornecemos também brinquedos para crianças, brindes, coisas para as crianças que estão nas favelas, estão na serrinha, estão no lugar e nunca vai ter um brinquedo, nada, mas a gente abençoa eles no Natal. Nesta época da minha vida, eu estou mentoreando e encorajando. Eu também trabalho, maioria dos trabalhos são de projetos. Projetos que nós temos, que tem um início e tem um fim, e são administrados por alguém no campo que sabe fazer. Porque se eu dizer aqui quantas pessoas vão comigo em outubro por um mês para fazer missões, ninguém vai. Outras pessoas não sabem falar português. Então nós precisamos de uma equipe no lugar para fazer o projeto. Projeto de evangelismo com cesta básica. Evangelismo para montar numa igreja, mídia para eles poder projetar e colocar no Face. Eu tenho um projeto chamado Após Muitos Dias. Eu tenho que achar dinheiro para pôr no fundo, porque tem pessoas que têm sido fiel ao Senhor, mas o que aconteceu nesses anos? O marido morreu de Covid. Teve que ajudamos com sepultamento, ajudamos com comida, ajudamos com trabalho dentário e emergência, com remédios. Tantas coisas que pessoas estão assim, sem solução. E após muitos dias que eles têm lançado o pão sobre a água, nós precisamos estar lá como o corpo de Cristo. Projeto da criança para Natal, jornada apostólica na Bahia. E esse ano nós vamos fazer mais projetos. O projeto Após Muitos Dias. O trabalho de construção em Cidade Nova, em Ilhéus, em Jardim de Margaridas. E olha, nós não estamos tentando construir igrejas para ele. Estamos tentando chegar com apoio moral que ajuda o pastor emocionalmente quando sente que não pode fazer mais. Vem um dinheiro para ele continuar. Projeto de crianças. E esse ano eu vou estar indo para Minas. Eu tenho 12 igrejas em Minas. E esse método de fazer missões no Brasil através de projetos faz sentido perfeito. Não é que ela nunca termina, ela começa e ela termina. Toda igreja precisa ser envolvida com missões. Todo crente precisa ser envolvido com missões. Por quê? Porque você não pode ter uma vida espiritual e uma missão na sua vida dentro dessas 4 paredes. Sua vida não pode estar só isso. Sua vida tem que envolver alguma coisa que é impossível para você. Sua vida precisa realmente incluir alguma coisa que é além da sua capacidade, que é maior do que a igreja. É missões.
Quando em 2004 eu falei com pessoas que eu ia deixar minha vida acadêmica como professor de história para voltar a ser um implantador de igreja, alguns falaram comigo, a era de plantar igrejas novas já terminou. Não terminou! Eu estou aqui para dizer que a implantação de igrejas como essa igreja está viva e bem. E precisamos mais igrejas plantadas e precisamos mais implantadores da igreja. E a mais que a sociedade desvia os pensamentos dos nossos jovens, crianças e pessoas, o mais que nós precisamos trazer o Evangelho e a Palavra de Deus para a nossa sociedade. Pessoas estão indo para uma eternidade sem Cristo. Estão indo para o inferno. E precisamos estar lá. O que é que você tem? Você vai dizer, eu não tenho muita coisa. Mas você tem alguma coisa? Moisés duvidou que ia poder fazer uma missão indo para o Egito. Deus disse, o que tem na mão? Ele disse, uma cajada. Joga na terra. Faz uma prova. O que você tem? Faz uma prova. Eu garanto, quando você semeia, você vai recolher. Você vai semear na obra aqui, e essa obra, essa igreja é uma igreja missionária fantástica. Aqueles que forem para festival português, muitas pessoas ouvirem o Evangelho, ouvirem os cânticos, receberem uma gola de água, seja que for. É tremendo o que nós estamos fazendo aqui. Deus falou com Moisés, o que tem? A viúva em Israel foi perguntado por Elias o que ela tinha. Ela disse, eu tenho um botija de azeite. Vai buscar vasilhas. O que é que você tem no seu coração, no seu bolso, no seu banco? Chegarem a Jesus e dizerem que tinha um rapaz, mas ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Foi o suficiente. Por quê? Porque recursos limitados nunca impedirem o limitarem a Deus. Deus não é limitado pelos recursos. Ele é limitado quando pessoas não têm coração de dar o que têm. E a recompensa é muito melhor. Juízes 8:4. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens, e embora estiverem exaustos, continuarem a perseguir o inimigo. A história da vida de Gideão é um exemplo perfeito de como Deus pode usar pouca coisa, poucas pessoas, para fazer o absolutamente impossível e devastar o inimigo da nossa alma. Tinha 100.000 midianitas, comparado com um exército de 22.000 israelitas. E depois foi reduzido a 300 homens. Eu posso imaginar Gideão lá, com esses homens todos, dizendo, se alguém tiver medo, pode ir para casa. Seria igual dizer hoje em dia, nós vamos fazer evangelismo depois do culto da igreja, mas se alguém é envergonhado, pode ir para casa. 300 homens. Não somente foi
uma possibilidade bem diminuído, mas foi o ponto que era o ridículo, era absolutamente impossível. Primeiro, recursos limitados nunca limita a Deus. Deus deixa bem claro que tudo deve ser feito nele, quando seguimos Ele. Segundo, desapontamento. Eu acho que Gideão não foi desapontado pelo exército do inimigo. Eu acho que ele ficou mais desapontado com os seus irmãos que fugirem da obra. Está me entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas que tinham responsabilidade de lutar e não aparecerem. 3, graça para ser vitorioso é estendido para aqueles que são exaustos. Lemos agora que exaustos eles perseguirem. Quando nós estamos cansados, quando estamos orando, quando estamos pagando o preço, quando nós estamos intercedendo, é que na última meia hora da oração é que Deus começa a responder, amém? 4, Deus não vai te dar a metade de uma vitória, meia vitorioso. Ele vai te dar completo. No Brasil, nós vemos muitas possibilidades para ministrar. Muita capacidade para ministrar. Tem pessoas ao seu redor, todo lugar. Eu lembro que eu estava numa cidade pequena esta penúltima vez e encontrei com um homem, ele quase esculhambava e não falava bem. E dei comida para ele e ele pegou a comida e foi procurar alguém para compartilhar. Um mendigo. Eu procurei ele, não achei, mas achei nessa última vez. Ele estava na rua e ele tinha um corte em cima da sobrancelha, até a boca aqui. Cortado. E ele tinha colocado uma costura, parecia o laço de um hockey skate. Violência na rua. Dei um dinheiro, orei para ele. Tem pessoas por todo lado assim. O Wellington estava aqui. Eu acho que Wellington saiu, né? Wellington saiu com a família. Wellington perdeu um primo e uma tia esse mês. Sônia perdeu um tio há 2 dias. Alguém aqui mais perdeu alguém Perdeu alguém? Levanta, Sônia. Fica em pé, Sônia. As pessoas ao redor, coloca a sua mão sobre eles. Vai perto deles, abraça eles. Vai ministrar, vai ser um missionário agora. Você vai ser missionário agora, meu Deus e meu Pai. Eu estou pedindo, tanto para essas que estão em luto hoje, que nós possamos, Senhor, demonstrar o amor do Senhor Jesus Cristo para eles e para Wellington também e sua família que perderem 2 pessoas esse mês. Senhor, abençoa eles, dá conforto a eles, Senhor.
Senhor, dá um consolo para eles, para seus familiares, nos seus corações. São preciosos para nós, Senhor. Nós te pedimos isso agora, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. É tão fácil achar o ministério que você pode fazer. O ministério que vai tocar alguém. Tão fácil. Eu estou aqui hoje para lhe dizer que o trabalho do Espírito Santo não terminou. Que a comissão de estabelecer o reino de Deus é para hoje. Que a obra das missões continua para hoje. Que recursos limitados não limitam a Deus. E que você pode fazer um grande trabalho para Deus. Eu vi a história de um garçom que servia, né? E ele ficou triste em saber que a cidade natalina dele foi destruída e ele estava muito triste e seu boss falou com ele, você está triste, por que está triste? E ele falou, ele disse, como eu posso ficar alegre quando minha cidade já foi queimada, já foi derrubado? E então, ele disse, o que você quer fazer? Ele disse, eu quero voltar e eu quero consertar as coisas. O boss disse, quanto tempo vai? Ele falou. Ele disse, olha, para falar a verdade, foi eu que fui lá, derrubei o templo, trouxe as coisas do templo, eu vou te retornar eles e eu vou te deixar você escolher pessoas da sua pátria para voltar. E ele voltou. Ele organizou todo mundo que estava lá, escolheu, fez o censo e levou. E era garçom. Quando chegou lá, ele percebeu tudo que estava lá, pessoas que estavam lá contra a cidade dele, o ameaçarem demais, ele organizou todo mundo, começou a construir um muro ao redor para proteção. Ele foi nomeado governador e ele era um garçom. Ele organizou os sacerdotes, ele organizou a civilização, as famílias, os tribos, tudo mais. Quem dava? Quem dera? Um garçom. Li esta história no livro de Neemias. Você pode fazer grandes coisas para Deus. Meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, que eu sou missionário. Eu quero pedir que cada um de nós vamos ter, desde hoje, Senhor, uma visão nova de projetos, de fazer missões, onde eles estão sendo precisos. Que o Senhor nos ajuda, nos usa. Porque se não oramos, se não intercedemos, se não batalhamos, é impossível. Mas contigo, Senhor, nada é impossível. Nós te agradecemos hoje em nome de Jesus. Amém.